Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 15 de julho de 2024, uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta, exatamente. E temos hoje uma pauta a respeito do PASEP, que os colegas estão perguntando muito nas redes sociais, anunciar também que a progressão funcional por avanço vertical para professores do estado da Bahia foi concedida agora na última semana e trataremos ainda da pauta de luta para o segundo semestre de 2024. Quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então, fique conosco. Gosta dos conteúdos do professor Marco Aurélio? Então colabore com as redes sociais dele. Contribua com R$1 ou qualquer valor que você puder. Dê um print para gravar a chave Pix que aparece nesse vídeo. Mas só doe se quiser e se puder. As redes continuarão abertas gratuitamente. Nos ajude nessa luta. Muito obrigado. Progressão funcional por avanço vertical. A lista foi divulgada pelo governo do estado da Bahia e abrange os professores da rede estadual baiana. Isso mesmo, é uma concessão de um direito, né? Não é nenhum favor, é um direito que nós, professores e professoras da rede estadual Bahia, temos. É justamente quando nós alcançamos uma nova titulação na nossa carreira, nós apresentamos ao estado, o estado então modifica o nosso padrão, acrescentando um valor maior no vencimento. É a mudança do professor licenciado para especialista, especialista para mestre, mestre para doutor. E essa concessão ela é anual e foi divulgada agora no dia 11 de julho de 2024. Você vai no Diário Oficial do Estado da Bahia e confere se o seu direito está lá. E quem teve o direito indeferido e não se conforma, existe uma razão para questionar, também pode procurar um serviço de assistência jurídica gratuito, ou então um advogado especialista em sua cidade, ou mesmo pedir uma orientação aqui pela Júdice, para poder saber se realmente você deve ou não continuar pleiteando judicialmente o seu direito à mudança de padrão, né, à progressão funcional por avanço vertical em caso de indeferimento. Mas é isso, nós pressionamos, criamos um grupo e já iríamos ingressar com mandado de segurança pedindo à Justiça que obrigasse o governo da Bahia a publicar, uma vez que a publicação teria que acontecer até 30 de maio de 2024 e só foi agora concedido, né, publicado no dia 11 de julho, retroativo a 1º de maio. Nós já íamos fazer uma ação para obrigar o Estado da Bahia a cumprir com a previsão da própria normativa que regula a progressão funcional, mas não foi preciso. Nós fizemos vários protestos aqui nas redes, publicamos e divulgamos, cobramos, e o Estado da Bahia, então, resolveu conceder essa semana. É assim, mobilização e também cobranças e pressão nas redes sociais. Agora é isso, né? Novos tempos, novas formas de luta. Você tem direito à revisão do PASEP? Pois é, virou uma grande polêmica hoje nas redes sociais a questão da revisão do saldo do PASEP. O PASEP é um programa de formação do patrimônio do servidor público e abrange servidores federais, estaduais e municipais. O Banco do Brasil sempre foi o responsável por receber os recursos da União depositados no Banco do Brasil e administrar esses recursos para que os servidores públicos federais, estaduais e municipais pudessem sacar o saldo existente ao final justamente da sua carreira funcional, ou seja, no momento da aposentadoria. No entanto, recentemente foi detectado que houve uma má gestão desses recursos do PASEP, dos servidores públicos, uma má gestão por parte do Banco do Brasil. Muitos colegas servidores, ao sacarem os valores, perceberam valores muito ínfimos e até mesmo saldos zerados em relação a estes recursos federais depositados para o servidor público sacar. Então, daí nasceu a ação de revisão do PASEP nos últimos anos. A má gestão dos recursos do PASEP pelo Banco do Brasil, ela ocorreu pela falta da aplicação de uma correção monetária adequada ou mesmo pela administração dos valores, uma vez que depositados pela União. A ação de revisão chegou, inclusive, a tramitar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. E aquele tribunal reconheceu que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar como réu nessas ações de revisão. O STJ também fixou que há um prazo prescricional para os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais, poderem reclamar essa revisão. E o prazo é decenal, é de 10 anos a partir do momento em que houve o
o conhecimento do erro no saldo do PASEB. E este momento justamente é aquele do saque, quando nos aposentamos muitas vezes e vamos sacar os valores do PASEB no Banco do Brasil. Então, a ação de revisão é possível, o STJ já reconheceu e fixou que o Banco do Brasil é o réu, pode ser o réu para figurar nessa ação e também que o prazo prescricional para que os servidores reclamem essa revisão é de 10 anos. Quem não reclamar justamente a revisão desse saldo no período de 10 anos, perde o direito contra o Banco do Brasil de rever os valores depositados a título do PASEB. 10 anos a partir do momento que você tomou conhecimento do seu saldo, o que ocorre geralmente no momento da aposentadoria. Fixam-se as seguintes teses. Primeiro, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. 2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em virtude dos desfalques em conta individual, vinculada ao PASEP, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. E 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Eu proclamo o resultado. A sessão, à unanimidade, fixou as seguintes teses, que são válidas para os 3 processos chamados a julgamento. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. A segunda tese, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Terceira tese, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, o acréscimo sugerido pelo ministro Sérgio Coquina, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Várias sentenças no primeiro grau já foram prolatadas, reconhecendo o erro do Banco do Brasil na gestão desses recursos do PASEP, inclusive determinando que o Banco do Brasil calcule qual foi o prejuízo do servidor público federal, estadual e municipal e faça o ressarcimento. A Justiça também, em primeiro grau, em algumas sentenças, tem reconhecido o direito do servidor a uma indenização por danos morais, uma vez que o Banco do Brasil, que deveria cuidar dos nossos recursos depositados pela União, no PASEP, não cuidou adequadamente e hoje trouxe toda essa celeuma relacionada a um direito que nós temos. As sentenças tramitam por todo o Brasil, mas ainda há direito de recurso do Banco do Brasil. Logo, nós não sabemos ainda qual será o desfecho dessa história, mas que está evidente que o Banco do Brasil errou, deu uma má gestão nos nossos recursos, isso já é bem claro. E o nosso direito de ingressar com ação para corrigir tudo isso. Você sabe quais são os requisitos para ingressar com ação da revisão do PASEP? O primeiro requisito para que você ingresse com pedido de revisão do PASEP é que você seja um funcionário público, exatamente, federal, estadual ou municipal, e que tenha ingressado no serviço público até 1988, isso mesmo, 1988, que foi o ano da Constituição Federal. Ora, além disso, você precisa também ter tomado conhecimento do seu saldo do PASEP, esse saldo possivelmente errado, até 10 anos atrás, ou seja, de 10 anos para cá. Só assim você terá direito de pedir a revisão. Então, por exemplo, hoje nós estamos em 15 de julho de 2024, isso mesmo. Então, quem tem direito a ingressar com essa ação de revisão é quem ingressou no serviço público até 1988 e quem tomou conhecimento do saldo, sacou o PASEP com saldo errado de julho de 2014 para cá. Anteriormente a isso, quem já sacou, já se aposentou, tomou conhecimento do saldo errado e não fez nada antes de julho de 2014, aí não tem mais direito de ingressar com esse pedido de revisão.
É importante destacar que muitos servidores, eles se aposentam, mas não sacam o PASEP. Então, eles não têm conhecimento do saldo errado. Então, por vezes, você pode estar aposentado há 15, 20 anos e nunca foi ao Banco do Brasil saber se tem direito ou não ao PASEP. Mas você pode ainda fazer isso, ir ao Banco do Brasil e verificar seu saldo e sacar, inclusive, esse saldo. E imediatamente, uma vez que você perceba que esse saldo está errado, você pode também ingressar com o pedido de revisão do PASEP. Então, entendam, só tem direito a pedir a revisão quem tomou conhecimento do saldo de 10 anos para cá, ou seja, existe um prazo prescricional de 10 anos. Mas tem pessoas que já se aposentaram, já se aposentaram do serviço público há muitos anos, não sacaram e só estão tomando conhecimento agora. Aí essas pessoas, sim, podem fazer o pedido de revisão. Não esqueçam que o prazo é de 10 anos do saque ou da tomada de conhecimento do saldo errado que estava depositado no Banco do Brasil. Essas pessoas têm direito, sim, a pedir a revisão justamente do PASEP, que está hoje aí sendo tão ventilada e tão falada no Poder Judiciário. Ah, e não esqueçamos, os herdeiros de servidores federais, estaduais e municipais também têm direito a pedir essa revisão do PASEP, desde que atenda aos requisitos. O servidor falecido tenha ingressado no serviço público até 1988 e também tenha tomado conhecimento, esses herdeiros ou o próprio servidor, tenha tomado conhecimento do saldo errado no período dos últimos 10 anos, sacando esse saldo ou, de outra forma, tendo acesso a ele. E quais são os documentos necessários para que eu submeta o meu caso à análise de um advogado, de uma advogada, ou da Defensoria Pública, ou de algum serviço gratuito de advocacia que possa fazer essa ação de revisão do PASEP? Quais são os documentos? Bem, o primeiro passo que o servidor público federal, estadual ou municipal tem que dar é justamente ir ao Banco do Brasil. Isso mesmo, ele vai ao Banco do Brasil, pede lá uma ficha de atendimento, senta à mesa com o funcionário e pede para que o funcionário verifique por seu CPF ou pelo número do PASEP que tem no contra-cheque qual é o saldo existente. A partir daí, ele pede ao servidor para imprimir os extratos que estão disponíveis justamente no sistema do Banco do Brasil. Se esse saldo estiver zerado, não importa, pode ser um erro do Banco do Brasil e você pode ter ainda mais o direito de reivindicar a revisão destes valores. E olha, não precisa pedir mais a microfilmagem ou extratos muito antigos, porque o advogado, o serviço de assistência jurídica gratuita que você procure, ele pode reivindicar isso dentro do próprio processo no momento de pedir a revisão. Mas é necessário que os extratos que estão disponíveis hoje, que o funcionário do Banco do Brasil pode imprimir e entregar para o servidor público, é importante que esses extratos sejam recolhidos por você. Além desses extratos, que é o primeiro passo da documentação, você tem que pegar um contra-cheque, um comprovante de rendimento recente, que declara que você é servidor público federal, tem que juntar o RG, o CPF, exatamente, e um comprovante de endereço. E a partir dessa documentação toda organizada, você submete seu caso para análise justamente de um profissional da área, um especialista que trabalhe com essas ações do PASEP. Vale lembrar que a alma desta ação são os cálculos que serão realizados por um perito especialista, e isso mesmo, por um perito especialista. Geralmente, os escritórios de advocacia ou os serviços gratuitos de assistência jurídica, eles possuem esses especialistas, esses peritos contábeis para fazer o levantamento do cálculo. Então, gente, é isso. Juntou a documentação, submeteu a um profissional do direito para análise, é feito o cálculo, que é a alma desse processo, a ação é apresentada ao judiciário para, então, arbitrar se você tem direito ou não a essa revisão. É coisa, viu? Mas como classe trabalhadora, nós devemos nos organizar e ir atrás dos nossos direitos. Não podemos deixar a elite dominante justamente sair sempre na vantagem nessas histórias. Então, vamos propor ação de revisão justamente dos saldos do PASEP para quem é servidor público federal, estadual ou municipal. Se você quiser mais detalhes, mais informações, encaminhamentos, você pode entrar em contato com a Ajudes, que o telefone aparece aqui. Entrar em contato por meio de mensagem de WhatsApp. Você coloca lá PASEP na mensagem de WhatsApp e recebe várias orientações. E depois disso você resolve o que fazer a partir dessas informações. Mas não fique parado esperando que esse direito seja reconhecido espontaneamente. Vá à luta.
Por fim, nós temos uma pauta extensa de luta para o segundo semestre de 2024. Precisamos aí reivindicar e acompanhar a questão das discussões sobre o plano de carreira do Magistério Público Estadual da Bahia. Além disso, precisamos lembrar que temos a URV para recebermos. O processo está aí, já foi reconhecido o direito pelo STF e o governo do estado da Bahia se recusa a pagar espontaneamente e vem protelando por meio de recursos judiciais. Hoje, a URV está no Tribunal de Justiça para dar a martelada final, mas tudo isso poderia ser resolvido se o governo do estado da Bahia fizesse um acordo com a categoria. Mas já vão 20 anos, mais de 20 anos, lutando por esse direito da URV, enquanto muitos colegas já faleceram sem ter acesso ao que era de direito. É um absurdo. Então, a pauta do segundo semestre de 2024 é essa. Temos o plano de carreira, a luta pela URV, melhorias no Planserve, o processo de mudança de grau, isso mesmo. Se o governo do estado da Bahia não abrir esse processo de mudança de grau para os professores novos, os que estão na carreira ainda, os que estão em fim de carreira, eu acho que é necessário ainda esse semestre ingressar com ação judicial para obrigar que o governo do estado cumpra a lei, uma vez que essa previsão é legal e ele precisa cumprir, tá certo? Ah, mas ele alega que não tem viabilidade orçamentária para 2024. Ele precisa provar isso de maneira bem clara, dizendo para onde estão indo os recursos da educação vindos lá do Fundeb. Só assim que ele pode dizer que não tem orçamento, tá bom? Então, nós temos aí, como eu falei, discussões do plano de carreira, URV, melhorias no Planserve, temos a questão da mudança de grau, das licenças prêmios pecúnia, exatamente, das licenças prêmios pecúnia para poder lutar, além de outras bandeiras que estão aqui sendo reivindicadas em nossa rede social, @MarcoAurélioProfessor. E esperamos que tenhamos representação para fazer mobilizações ainda nesse semestre, para cobrar, confrontar o governo a fim de que a pauta avance e que tenhamos os nossos direitos respeitados. Isso mesmo, tem a questão da portaria 190 que ainda não foi revista e os professores e professoras estão atentos e atentas a respeito dessa questão pedagógica que diz respeito à nossa prática diária dentro das escolas. A pauta existe, a luta precisa acontecer e a responsabilidade para defender essa pauta é justamente da nossa representação, que anda aí dormindo em berço esplêndido, e também desses deputados estaduais e deputadas estaduais que ficam no discurso, que se elegem com o voto da categoria, mas não confrontam o governo de maneira contundente a respeito das pautas da categoria, nem do serviço dos servidores públicos em geral e nem dos magistérios. De discurso, nós estamos já cheios. Nós queremos agora ação dessas representações e desses parlamentares. Queremos que eles abram algum tipo de procedimento judicial ou em organismos internacionais falando de todo o absurdo que acontece com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público baiano. Só assim nós teremos, então, algum tipo de avanço, porque se continuar só no discurso, nada acontecerá. É isso, colegas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam das lutas aí. Ainda tem a luta do piso do magistério, tem a revisão do PASEB, tem a exigência do processo de mudança de grau, tem a GEAPM também, que eu esqueci de falar. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Esse ano aí, semestre, nós teremos muitas novidades aqui em nossos canais. Basta que vocês sigam o YouTube, Instagram, o Facebook, @MarcoAurélioProfessor. E não deixem de contribuir com as nossas redes. Afinal, aqui nós temos total independência e também jamais abriríamos mão disso. Logo, nós não temos recursos próprios para manter essas redes no ar. Mas se você quiser contribuir, basta mandar um Pix para o telefone 719-9998-7928, exatamente, 719-9998-7928, ele está aparecendo aqui na tela, é a nossa chave Pix. Contribua com R$1 ou mais, mas só contribua se você quiser e se você puder. É isso, resistência e luta sempre, abraços e até o próximo vídeo.